Olá para você que me segue aqui no canal. Eu sou a professora Janes. Seja muito bem-vindo aqui. Neste vídeo, estudaremos a segunda parte do assunto porcentagem. Porcentagem parte 2. Como calcular a porcentagem utilizando a regra de 3. Mas antes de tudo, inscreva-se no canal e dê o seu like, ok? Será para mim como um abraço bem gostoso, mostrando o quanto você é grato por esta aula. Vamos lá então? Olá! Quando eu me deparei com esta apostila, vamos dizer assim, né? Com esse material aqui lá no Cidadão PG, eu fiquei preocupada de como eu mostraria para vocês a melhor forma, o jeito mais fácil de resolver isso aqui. Porque não é só regra de 3 que vocês vão usar aqui. Vocês usarão também equação do primeiro grau. E a equação do primeiro grau não foi dada para vocês ainda, tá? Se você já teve, ótimo, facilita muito. Mas para quem não teve, vai faltar. Então eu vou tentar explicar aqui, dar umas pinceladas do que for preciso, tá? Para facilitar para vocês aí a execução aqui, a resolução dos exercícios que o Cidadão PG colocou para vocês, tá? Que não são muitos, não. São esses aqui, ó. Questão 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Sendo que a questão 1 é cálculo de porcentagem, que eu vou deixar duas formas de vocês fazerem, ok? Então, vamos lá? Vamos falar um pouquinho antes da regra de 3, vamos entender o que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Um automóvel está em uma estrada a uma velocidade constante de 80 km por hora. Isso aqui é uma suposição, tá? Uma hipótese, uma coisa assim, uma teoria, para a gente poder entender o que é isso daqui, tá? Suponhamos que este carro não vai parar. Tá? E ele vai manter essa velocidade constante de 80 km por hora. Tá? Ele não vai reduzir, não vai ter radar, não vai ter nada. Tá? Ele vai continuar a 80 km por hora. Tá? Então, em uma hora, ele vai percorrer quantos quilômetros, gente? Se ele está andando a 80 km a cada hora, então em uma hora ele vai percorrer 80 km. Não é? 80 quilômetros a cada hora. Então, em uma hora, 80 quilômetros. Se ele continuar percorrendo, em 2 horas, ele vai percorrer quanto? Vai ser 80 da primeira hora, mais 80 da segunda hora. 80 mais 80 é igual a 160. E em 3 horas, ele vai percorrer quanto? Bom, então ele vai percorrer os 80 da primeira, os 80 da segunda e as 80 da terceira. 3 vezes 80, que vai dar 240 quilômetros. Ok? Então, se colocarmos em uma tabela, vai ficar assim, ó. Em uma hora, ele percorre 80 quilômetros. Em 2 horas, ele vai percorrer 160 quilômetros. E em 3 horas, ele vai percorrer 240 quilômetros. As razões entre os elementos correspondentes são iguais. Então, ó, 1 está para 80, assim como 2 está para 160, assim como 3 está para 240. Se eu dividir 1 por 80, vai dar o mesmo resultado que eu dividir 2 por 160, que vai dar o mesmo resultado se eu dividir 3 por 240. Você já viu isso daqui antes, na forma de frações equivalentes, tá? Então, é tudo a mesma coisa, tudo farinha no mesmo saco, tá? Então, é tudo a mesma coisa, razão, proporção, frações equivalentes, é tudo a mesma base, tá? Se você entender uma coisa, você vai entender a outra também. Ó, como é que eu vou saber se eles são iguais? Lembra de multiplicar, ó? 1 vezes 2 vai dar 2.
né? Se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, as frações são equivalentes. Então, 80 vezes 2, 160. 1 vezes 3 dá 3. 80 vezes 3 dá 240, tá? Então, isso daqui tudo é a mesma coisa que fração equivalente. Mas vamos continuar aqui, nas grandezas diretamente proporcionais. As grandezas tempo e distância são diretamente proporcionais. Por que que elas são diretamente proporcionais? Vou apagar aqui minha continha. Porque é o seguinte, você percebe que o numerador das frações está crescendo, ó, 1, 2, 3. Aqui aumentou 2 vezes, aqui aumentou 3 vezes. Aqui embaixo também vai crescer na mesma proporção. Aqui aumentou 2 vezes, aqui aumentou 3 vezes. Tá? Então, se uma cresce e a outra também cresce, a gente diz que essas razões, né, essas grandezas, são diretamente proporcionais. Então, as razões tempo e distância são diretamente proporcionais, porque enquanto o tempo aumenta, a distância também vai aumentar, tá? Então, a gente viu aqui, ó, aumentou o tempo, aumentou a distância. Se eu fosse colocar isso num gráfico, tá? E é importante falar isso, o meu gráfico daria uma reta desse jeitão aqui, tá? Então, aqui no momento 1, por exemplo, ele andou 80 quilômetros. No momento 2, ele vai andar o dobro, né? 160. No momento 3 aqui, de horas, né? Que a gente coloca aqui horas e quilômetros, ele vai andar o triplo, que vai dar, então, os 240. Tá? Então, é importante você saber isso daqui, ó. Tá? Porque um dia vai ser pedido para você, tá bom? Deixa guardadinho aí no seu arquivo. Vamos agora para as grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá, hein? Um automóvel faz um percurso de 120 km em 1 hora se ele estiver a qual velocidade? Bom, ele precisa andar 120 km em 1 hora. Então, ele vai andar 120 km por hora, né? A essa velocidade. Só que se ele tiver um tempo maior, de 2 horas, ele não precisa andar 120 km, tá? Eu posso dividir isso por 2. 120 dividido por 2 vai dar 60. Eu quero uma velocidade constante, tá? Por isso que é isso aqui. E em 3 horas, se eu tiver na velocidade de quanto? Ó, 120 dividido por 3 horas vai dar quanto? 40 km por hora. Logo, eu digo que ninguém vai andar 40 km por hora, né? Se for de quê? De bicicleta, nem isso, né? Bicicleta não vai conseguir andar 3 horas seguidas de bicicleta nessa velocidade? Não sei. Não sou atleta, não posso dizer, não posso opinar, como diz aquele meme, né? Bom, mas voltando para a matemática. Se colocarmos em uma tabela, vai ficar desse jeito aqui, ó. 1 hora, 120. 2 horas, 60. E 3 horas, 40. Os produtos entre os elementos correspondentes são iguais. Agora não é mais do jeito que a gente fez na divisão lá. A gente vai multiplicar, porque é produto, tá? Então, 1 vezes 120 é igual a 2 vezes 60, que é igual a 3 vezes 40. Ó, 1 vezes 120 dá 120. 2 vezes 60 dá 120. 3 vezes 40 dá 120. Assim, duas grandezas são inversamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra diminui na mesma razão da primeira. Então, vamos voltar aqui, ó. Aqui não aumentou 2 vezes? Aumentou. Aqui aumentou 2 vezes, então multiplicou por 2. E aqui embaixo diminuiu 2 vezes, ou seja, dividiu por 2. Aqui em cima, aumentou 3 vezes do 1 para o 3. Enquanto que embaixo, eu dividi por 3. 120 dividido por 3 dá 40. Então, enquanto uma aumentou, a outra diminuiu na mesma proporção. Ok?
E se eu fosse colocar isso num gráfico, daria desse jeito aqui. Se eu colocasse aqui quilômetros e horas, tá? Aqui no primeira hora, 120 quilômetros por hora. Primeira hora, 120. Segunda hora, 60. Vamos colocar aqui. Não vai ficar muito proporcional aqui, mas tudo bem, é só para a gente explicar, tá? E na terceira hora aqui, 40. É só para você entender, tá? Esquece isso daqui porque vai entrar muito em equação do primeiro grau, tá bem? Então, é só para você entender que essa figura aqui é uma hipérbole, enquanto que na grandeza diretamente proporcional, nós vamos ter uma reta, tá? Ok? Um dia você vai estudar isso mais profundamente. Vamos chegar na regra de 3, que é isso que a gente veio fazer aqui hoje, tá? A regra de 3 simples, que é o que a gente vai trabalhar, é um processo prático para resolver problemas através das proporções, envolvendo duas grandezas direta ou inversamente proporcionais. E eu fiz um roteiro para você resolver os problemas. Colocar as grandezas de mesma espécie numa mesma coluna. Já vou explicar nos exemplos, tá? Indicar duas grandezas diretamente proporcionais com flechas de mesmo sentido. Agora a gente vai virar índio, vai jogar flecha para tudo que é lado. Tuim, tuim, tá? Indicar duas grandezas inversamente proporcionais com flechas de sentido contrário. Armar a proporção e resolvê-la. Então, vamos direto por exemplo. Exemplo 1. Comprei 5 metros de corda e paguei R$40. Quanto pagarei por 14 metros? Então, vamos lá para o nosso roteiro. Colocar as grandezas de mesma espécie numa mesma coluna. Então, palavras-chave: grandezas e coluna. A gente vai ter que fazer duas colunas. Vamos procurar as grandezas do exemplo 1. As grandezas estão junto com os números. Então, aqui eu tenho 5 metros. Então, ó, metro é uma grandeza. Paguei R$40. Reais é uma grandeza. Então, eu vou ter duas colunas. Uma de metro e uma de reais. Certo? Muito bem. Então, agora aqui. Colocar as grandezas de mesma espécie numa mesma coluna. Então, 5 metros, eu vou colocar embaixo de metro. 5 metros. Paguei R$40. Então, R$40 eu vou colocar aqui embaixo. Ó. 5 metros, R$40. Quanto pagarei por 14 metros? Bom, 14 metros eu vou colocar embaixo de metro, ó. Eu não sei quanto que eu vou pagar, então vou colocar X. Muito bem, fizemos aqui o primeiro item. Colocar as grandezas de mesma espécie numa mesma coluna. 2. Indicar duas grandezas diretamente proporcionais com flechas ou inversamente. Vamos ver como é que é isso. A gente vai ter que raciocinar. Bom, por 5 metros, eu paguei 40. Por 14 metros, eu vou pagar mais ou vou pagar menos? Ô, professor, eu vou pagar mais, né? Pô, é mais metro de corda. Então, eu vou pagar mais. Então, ó, eu vou colocar flecha do menor para o maior. Então, menor para o maior. Aqui, o 40, vocês me falaram, e eu falei junto, que esse número de baixo aqui é maior do que 40. Então, menor para o maior. Se as flechas estiverem no mesmo sentido, aqui, ó, tá? Tudo apontando para baixo. As minhas grandezas são diretamente proporcionais. E aí, eu já vou para o terceiro item, armar a proporção e resolvê-la. Eu vou armar aqui, ó. Muito bem. Há duas formas de fazer isso daqui. Pelo método das frações equivalentes e pela equação do primeiro grau. Eu vou primeiro pelas frações equivalentes, tá? Então, aqui, ó, 5 está para 14, assim como 40 está para x. 5 vezes quanto dá 40? 5 vezes 8. 14 vezes 8, porque se eu multipliquei em cima por 8 e deu certo aqui, eu tenho que multiplicar embaixo por 8 para dar certo aqui também.
14 vezes 8 é igual a 112, que é o valor do x. Facinho assim. Só que às vezes não dá certo de fazer assim. O que eu vou ter que fazer? Vou fazer assado, né? Que é o método do quê? Da regra de 3. Então, vamos pegar aqui, ó. 5 está para 14, assim como 40 está para x. Então, aqui foi por fração equivalente. Eu gosto de ensinar pelos dois métodos, sempre, porque eu gosto de coisa fácil, tá? Só que às vezes nem dá, não dá para fazer a coisa fácil, então a gente parte para mais difícil, tá? Bom, as frações equivalentes também têm uma outra propriedade, que quando a gente multiplica em cruz, o resultado tem que dar o mesmo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 1 sobre 2, a gente sabe que é equivalente a 2 sobre 4, né? 1 vezes 4 é igual a 4, 2 vezes 2 também é igual a 4, tá? Lembrou disso? Se você não lembrou, tem aula de fração equivalente aí no canal, tá? Dá uma olhadinha lá. Bom, então a gente vai multiplicar isso em cruz. 5x. 5 vezes x é 5 vezes x, ou 5x, porque eu não tenho o valor do x ainda, eu não tenho como multiplicar. E 14 vezes 40, tá? E aí a gente faz a conta. 5 vezes x não dá para fazer, eu vou deixar como 5x. 14 vezes 40 vai dar 560, certo? Então, agora vamos fazer uma conta bem simples para você entender o que eu vou fazer aqui, porque esse pedacinho é uma equação do primeiro grau incompleta. Vamos supor que você tenha assim, ó, 6 é igual, deixa eu colocar o negocinho para cá, ao contrário, pensei uma coisa e fiz outra. 2 vezes 3 é igual a 6, ok? Faz de conta que eu não sei que é o 3, tá? Eu vou colocar o x aqui. Então, 2 vezes quanto vai dar 6? Ah, você já sabe que é 2 vezes 3. Mas o que que teu cérebro fez para você entender isso daqui? 6 dividido por 2. Ele fez uma operação inversa. 6 dividido por 2 dá 3. Então, o x vale 3. Tá? Então, o que a gente vai fazer assim, ó? Vai fazer o seguinte, 2 vezes x é igual a 6. Eu sei que é 6 dividido por 2, tá? Então, eu vou pegar esse 2 aqui e vou passar para o segundo membro da equação. A equação tem dois membros, faz de conta que isso daqui é um bonequinho, tá? Aqui eu tenho um bracinho e aqui eu tenho outro bracinho, tá? Primeiro membro, segundo membro, tá? A gente costuma falar na matemática que a equação do primeiro grau é como se fosse uma balança de dois braços, tá? Então, esse aqui é o primeiro bracinho, o segundo bracinho. Então, esses dois que estava aqui, ele vem para o segundo membro da equação, fazendo a operação inversa, tá? 6 dividido por 2 vai dar 3, tá? Se você quiser, eu faço uma aula de equação do primeiro grau com as partes basiquinhas para você se aprofundar mais nisso aqui, eu acho que é importante, tá? Vou montar, semana que vem eu posto, tá? Ou assim que der, eu já posto para vocês, tá bem? Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Na verdade, eu falo isso aqui que é o modo prático, tá? A equação do segundo grau não tem... mas eu tô com o segundo grau na cabeça. A equação do primeiro grau não tem esse negócio de passar. Ela tem um porquê ser isso daqui. Então, vou explicar o porquê pra você, tá? Pra não ficar aí... Ah, essa professora tá inventando coisa. Não tô inventando nada. Então, ó, 2 vezes x é igual a 6, tá? Se eu dividir ambos lados aqui, ambas partes da minha equação do primeiro grau, por um mesmo número, a minha equação não se altera. Eu preciso deixar o x sozinho, tá? Eu tenho que isolar esse x. Para eu isolar esse x, eu preciso arrancar esse 2 daqui.
eu só consigo arrancar esse 2 daqui fazendo uma divisão. Por quê? Porque se eu dividir por ele mesmo, eu vou gerar uma conta aqui de divisão, ó. 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes x vai dar x, o x vai ficar sozinho, é isso que eu queria. Só que se eu dividir aqui o primeiro membro da equação, eu tenho que dividir o segundo membro da equação também. Se não tem uma balança, vamos supor aqui, você tem uma balança de 2 pratos, tá? Se eu acrescentar uma bolinha aqui, a minha balança vai pender, tá? Pro lado de cá, então ela vai ficar o quê? Mais para baixo aqui, ó. E aqui vai ficar o prato para cima. Como é que eu faço para chegar aqui de volta, para equilibrar esses 2 pratos? Eu acrescento aqui. Então, tudo que eu fizer de um lado da minha balança, eu tenho que fazer do outro lado da balança também. Por isso que se eu dividir de um lado, eu tenho que dividir do outro também, tá? Daí, 6 dividido por 2 vai dar o 3. Porque eu sei que 2 vezes 3 é igual a 6. É isso que a gente vai fazer aqui. Tá? Então, eu vou dividir os 2 lados aqui pelo número que está com o x. Olha só, eu vou dividir por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes x é igual a x. 560 dividido por 5 vai dar 112. Aí, você vai ver se é metro ou se é reais. 112 reais. Tá? Então, tem 2 jeitos de fazer, pela fração equivalente e pela regra de 3. Ah, e tem esse nome porque a gente tem 3 números, tá? E vai descobrir o 4º número, tá? Então, a conta tem 3 números para descobrir o 4º, por isso que é regra de 3. Vamos para o exemplo 2. Agora, acho que vai ficar legal. Com 12 operários, podemos construir um muro em 4 dias. Quantos dias levarão 8 operários para fazer o mesmo muro? Então, primeiro, vamos lembrar. Vamos achar as grandezas. As grandezas estão sempre com os números. Então, eu tenho 12 operários. 4 dias, tá? Então, as minhas grandezas são operários e dias. 12 operários, 4 dias. Quantos dias levarão 8 operários para fazer o mesmo muro? Então, 8 operários vão fazer o muro em sei lá quantos dias. Vamos colocar as nossas flechas. Vamos brincar de índio. Então, menor para o maior. Menor, maior. Olha lá, minha flechinha sempre aponta para o maior número. Agora, vamos pensar. Se 12 operários fazem um muro em 4 dias, 8 operários vão fazer mais rápido ou mais demorado? Ah, vão demorar mais, né, professora? Caramba! Se 12 fazem em 4, 8 não vão fazer em 4 nem em 3, vão fazer em maior, né, quantidade de dias aqui. Então, esse número x vai ser maior. Eu vou colocar um sinalzinho de mais, para eu lembrar que ele vai ser maior do que o 4. Então, a minha flechinha vai do menor para o maior. Você tá vendo aqui que as flechas são inversamente colocadas, enquanto uma aponta para cima, a outra tá apontando para baixo? Então, eu não posso montar a proporção aqui do jeito que eu fiz no anterior, tá? Eu vou ter que montar a minha proporção do menor para o maior. Então, vamos montar aqui, ó. Menor para maior. Menor em cima, maior embaixo. E menor, maior. 4 em cima, x embaixo. E eu também, nesse caso, consigo fazer pelas 2 regras, tá? Pelas frações equivalentes, que é mais facinho. Então, vamos ver aqui. 8 para chegar no 4. Eu faço o que com 8 para chegar no 4? Ah, eu divido por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. E aqui? Eu vou dividir por 2 também, tá? Porque são frações equivalentes. 12 dividido por 2 vai dar 6. 6 o quê? Dias. Tá? Facinho de fazer. Agora aqui.
Tudo bem que a gente vai usar em porcentagem. Eu tô querendo só mostrar o que é inversamente e diretamente proporcional aqui, tá? Vamos de novo, a mesma proporção. 8 está para 12, assim como 4 está para x. Razão, proporção, para mim é tudo a mesma coisa, tá? É um monte de nome para guardar. Entenda a matemática que você tira de letra, tá? Não esquece bendito do nome. Esquece tudo isso. Vamos lá pela regra de 3. Então, a gente vai multiplicar isso em cruz, tá? Nós não podemos multiplicar em cruz aqui porque são inversamente proporcionais. Agora, vamos multiplicar. 8 vezes x, 8x. 4 vezes 12. Então, 8x não dá para multiplicar. 4 vezes 12 vai dar 48. Muito bem. Esse 8 só vai sumir daqui deixando o x sozinho se eu dividir isso daqui por 8. Só que se eu dividir por 8 de um lado, eu tenho que dividir por 8 no outro lado também. Olha o trava-língua. 8 dividido por 8 vai dar 1. Então, o x fica sozinho aqui. 48 dividido por 8 vai dar 6. E acabou o exercício, tá? Você faça do jeito que você achar melhor. Então, foi a diferença da grandeza diretamente proporcional para inversamente proporcional. Agora, vamos chegar aonde eu queria chegar, que era a regra de 3 e porcentagem, que é o assunto da semana. Muito bem. Na última semana, não a 25, a 23, 24, eu havia ensinado para vocês a calcular 20% de 700 usando um método bem simples, né? Que é o que vocês aprenderam o ano passado no sexto ano. Então, 20% a gente sabe que é 20 sobre 100 vezes 700, tá? Porque a gente sabe que o D é multiplicação na matemática. Então, a gente faz a conta, né? Dava para dar uma simplificada antes, cortar zeros, lembra? Vamos cortar 2 com 2. E sobrou 20 vezes 7, que é igual a 140. 1 vezes 1, não tem nada no denominador, é 1, vai ser 1. 140 dividido por 1 vai dar 140. Aqui é reais. Então, a gente coloca na resposta final 140 reais. Certo? Nossa, como tá embaçado isso aqui. Vamos ver se melhora a minha... Ah, melhorou. Tá? Então, aqui, ó. 20% de 700. Eu simplifiquei. E aí, multipliquei. De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 20 vezes 7, 140. 1 vezes 1, 1. Não esquecendo que era 140 dividido por 1 vai dar 140 reais. E agora, pela regra de 3. Como é que a gente vai fazer? Vamos achar as grandezas. Grandeza sempre está junto de número. Então, 20%, 700 reais. Então, serão as nossas duas colunas. Porcentagem e reais. 20% é o que eu quero achar. Tá? Então, vamos colocar primeiro 100%. A gente sabe que os 700 reais é o total, é 100%. Então, 100% é 700 reais. 20% é o que eu quero achar. Uma dica boa é que aqui na porcentagem você não vai precisar ver se são diretamente ou inversamente proporcionais, porque a porcentagem sempre é diretamente proporcional. Então, aqui você já pode montar a sua proporção, tá? E dá para fazer também pelo método das frações equivalentes. Olha lá, ó. 100 vezes quanto dá 700? Ah, 100 vezes 7. Muito bem. 20 vezes 7 vai dar quanto? Vai dar 140. 140 o quê? Reais. Tá? Então, dá para fazer assim também. E pelo outro método? Aqui, 100 está para 20, 700 está para x. Multiplica em cruz. 100 vezes x, 100x. 20 vezes
700. 100x é igual a 14.000. 20 vezes 700, 14.000. Diquinha, ó. 2 vezes 7, 14. Acrescento os zeros que faltaram. Vamos agora para a nossa equação do primeiro grau. Vou isolar o x dividindo pelo número que está junto dele, que é o 100. Se eu dividir de um lado, vou ter que dividir por outro. Então, corta, corta aqui. Ou divide, divide, vai dar 1, né? 1 vezes x é x. E aqui a gente pode cortar, cortar. Vai ficar 140 dividido por 1, que vai dar os R$140. Certo? Então, você tem agora 3 métodos para achar a porcentagem de um valor. Aquele lá do sexto ano, pelas frações equivalentes, né? Partindo da regra de 3, pela fração equivalente ou multiplicando em cruz. Exemplo 2. Esses exemplos estão semelhantes aos que estão lá na atividade, tá? Da semana. Numa classe de 40 alunos, 36 foram aprovados. Qual foi a taxa percentual dos aprovados? Então, vamos ver. Vamos primeiro as grandezas. 40 alunos, 36 o quê? Por cento? Não, 36 alunos, tá? Então, 36 também são alunos, não é 36%. Taxa percentual tá aqui, ó. Tá? Então, eu tenho duas colunas. Alunos e porcentagem. A classe tinha 40 alunos. Esses 40 alunos equivalem ao 100%. 36 alunos, eu não sei quantos por cento é. Ok? A gente sabe que a porcentagem é diretamente proporcional, então a gente já pode fazer aqui os nossos dois jeitos, tá? Professora, tá difícil de saber 40 vezes quanto dá 100, mas você pode simplificar a fração aqui, ó. Divide por 2. 40 dividido por 2 é igual a 20. 36 dividido por 2 é igual a 18. Agora sim, 100, a gente pode partir daqui para cá ou de lá para cá, tanto faz. Eu vou partir daqui. 20 vezes quanto dá 100? Bom, 20 vezes 5, certo? E aí, vou multiplicar embaixo também por 5. 18 vezes 5 é igual a 90%, tá? Então, pode simplificar a fração? Pode. A gente podia ter simplificado aqui? Podia também, tá? Muito bem. Agora, vamos lá pelo método de multiplicar em cruz. 40 para 36, assim como 100 para x. Aqui pode simplificar a fração também? Pode. Então, a gente não vai usar essa daqui. Vamos usar a 20/18, que é muito mais simples. Tá? Todas as vezes que você tiver fração na conta, seja ela na multiplicação, na divisão, na adição, subtração, você pode fazer a simplificação, tá? Vamos multiplicar aqui em cruz. 18 vezes 100 e 20 vezes x. Começa sempre pelo x, tá? 20 vezes x é igual a 18 vezes 100. 20 vezes x é 20x. 18 vezes 100 vai dar 1.800. X vai ser 1.800. Opa, pulei. Desculpa aí, é a força do hábito. Vamos lá. Eu quero isolar o x, então eu vou dividir pelo número que está com ele. Então, vou dividir aqui por 20, e se eu dividir um lado, tem que dividir o outro também, tá? 20 dividido por 20 vai dar 1, e aqui vai ficar 1.800 dividido por 20, que eu posso sim dar uma cortadinha aqui. Vai ficar 180 dividido por 2, que vai dar 90%, tá? Exemplo 3, tem parecido também lá na atividade.
18 representa quantos por cento de 300? Vamos achar as grandezas aqui. 18 não tem nenhuma unidade com ele, então a gente vai colocar como quantidade, tá? E quantos por cento? Então a gente tem porcentagem também. Então, quantidade e porcentagem. Bom, 18 é o 100%? Não, 18 representa quantos por cento de 300? Então, 300 é a quantidade que representa os 100%. 18 é o que eu quero saber quantos por cento são, ok? Então, vamos resolver pelos dois métodos. 300 está para 18, assim como 100 está para x. Do menor para o maior, a gente multiplica. Do maior para o menor, a gente divide. Então, aqui, ó, dividindo. 300 dividido por quanto vai dar 100? 300 dividido por 3. Então, eu vou dividir aqui também por 3. 18 dividido por 3 vai dar 6%. Outro jeito, vamos lá. Método cruzadinho. Ou multiplicando em cruz. Ou em x. Tem gente que acha que não é cruz. Vamos multiplicar aqui, ó. Sempre começando, então, por onde tem o x, tá? 300 vezes x, 300x. Podia simplificar essa fração? Podia sim, tá? Mas eu não vou simplificar, não. Vou deixar assim, para você ver como... Também não é difícil, não. 18 vezes 100. Aqui. 300x é 300x mesmo. 18 vezes 100 vai dar 1.800. Vou dividir ambos os lados da minha equação pelo número que está acompanhando o x, na multiplicação. 300 dividido por 300 vai dar 1. E aqui eu vou dividir por 300 também. Pode cortar os zerinhos. 1 vezes x é x. 18 vezes 3 é igual a 6%. Viu, gente? Não é difícil, não, tá? É bem facinho. Arruma aí o jeito que você acha mais fácil e faz. Agora aqui. 12 representa 60% de qual número? Diferente desse outro aqui. Eu queria saber quantos por cento representava aqui os 18 no 300. Aqui não. Ele está falando que o 12 representa 60%. Então, eu também tenho quantidade, são as grandezas, tá? Quantidade aqui, e eu tenho a porcentagem, tá? Quantidade e porcentagem. 12 representa 60%. Eu quero saber o quê? Qual é esse número? É o 100%. Que eu não sei qual a quantidade que é. Também dá para fazer pelas duas formas. Vamos lá? 12 está para x, assim como 60 está para 100. Se você quiser simplificar aqui, ó, fica mais bonitinho. Vai ficar 6 para 10. Então, vou colocar aqui embaixo. 12 está para x, assim como 6 está para 10. 6 vezes quanto dá 12? 2. Então, vou multiplicar por 2 aqui embaixo também. 10 vezes 2 vai dar 20. Tá? Então, a quantidade aqui são 20 unidades ou 20 coisas, 20 sei lá o quê. Tá? Não tinha no problema, o número é 20. Então, vamos lá para o segundo método. 12 está para x, assim como 60 está para 100. Você pode cortar aqui, como eu já falei, vai ficar 6 para 10, tá? Então, vamos multiplicar em cruz. 6 vezes x, 6x. É igual a 12 vezes 10, ou 10 vezes 12, tanto faz. 6 vezes x é 6x, 12 vezes 10 é 120.
O que eu dividir de um lado, eu vou ter que dividir para o outro. Então, o que eu vou dividir? Vou dividir por 6 para poder isolar o x, deixar ele sozinho, tá? Se eu dividir por 6 de um lado, vou dividir por 6 do outro. Então, cortou, cortou, né? Ou dividiu, 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes x é x. E 120 dividido por 6 vai dar o 20. Não é 20% não. Opa, escorregou. O 20, que é a quantidade. Esse negócio de parar vídeo porque carregou o celular aqui, não tem mais espaço, dá nisso. A gente esquece o que era o problema. Então, 20 aqui representa a quantidade. Então, eu já falei 20 unidades, 20 coisas, 20 piriri-pororó. Estamos terminando. Vamos para a última folha. Faltam 2 exemplos, tá? Professora, até que fim. Vamos chegar no final. É muita coisa para aprender. Foi um vídeo grande, mas bem produtivo, viu, gente? Se vocês não entenderem, volta o vídeo aí ou me chama depois, tá? Vamos lá. Exemplo 5. Numa turma de 30 funcionários, 60% faltaram hoje. Quantos funcionários faltaram? Tem um problema com professores lá no Cidadão PG, que é desse jeitão aqui, tá? Quais são as grandezas? Funcionários, dos 30 funcionários e porcentagem. Então, vamos lá. Funcionários e porcentagem. 30 funcionários numa turma de 30 funcionários. Não é o 60%. 30 funcionários é o total, então, 100%. 60%, ó, 60% embaixo de porcento, tá? Não vai me colocar embaixo de funcionário, não. Equivale a X funcionários, que eu não sei. Então, vamos lá. 2 métodos também dá para fazer aqui. Ou não dá? Deixa eu pensar aqui. Dá sim. Vamos lá. 30 está para X. Assim como 100 está para 60. Vamos cortar aqui, senão fica difícil, tá? Vai ficar 10 sextos e aqui 30 para x. 10 para 6, 30 para x. Então, vamos lá. 10 vezes quanto? Dá 30, do menor para o maior, tá? 10 vezes 3. Então, tem que multiplicar por 3 embaixo também. 6 vezes 3 é igual a 18. Pronto, achamos aqui que 18 funcionários faltaram hoje no serviço. Ixi, esse patrão deve estar doido, né? Doido da vida. E o outro método? Cruzando, vamos lá. 30 está para x, assim como 100 está para 60. Cortou, cortou, tá? Facilitando a vida aí. E multiplicou. Multiplica sempre primeiro o x. X vezes 10, 10x. É igual a 6 vezes 30. 10x vai ser igual a 180. Eu preciso isolar o x, então eu vou tirar aqui, né, o 10. Para tirar o 10, eu preciso dividir por 10. Se eu dividir por 10 aqui, tenho que dividir por 10 do outro lado. 10 dividido por 10 vai dar 1. 1 vezes x é igual a x. 180 dividido por 10, a gente corta aqui os zerinhos, vai ficar 18 dividido por 1, que vai dar também os 18 funcionários. Espero que estejam entendendo aí, tá? Tem 2 jeitos de fazer, não tá tão difícil. Vamos agora para o exemplo 6, que eu achei, assim, o mais difícil, tendo só aquela resolução de exemplos colocados no Cidadão PG. Desculpa a minha voz, eu tô com a sinusite atacada e a garganta doendo também. Acho que inflamou tudo geral aqui, não é Covid, porque já tive. Apesar que dizem que tem 5 tipos, sei lá, de Covid, né? Tomara que não seja de novo, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Exemplo 6. Na compra de um jogo de videogame, obtive um desconto de 8% por ter feito o pagamento à vista. Se paguei R$ 69,00 pelo jogo, qual era o seu preço original? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 8%, porcentagem vai ser uma das grandezas, e reais. Vamos colocar aqui. Reais
porcentagem. O que eu quero saber nesse problema é o preço original, ou seja, 100%. Tá bem parecido com o do cidadão PG lá, tá? 100% é o que eu quero saber, que eu não sei. Ele tá falando aqui que eu paguei R$69, aqui ó, embaixo de reais, tá? Pelo jogo, tendo 8% de desconto. Ou seja, dos 100% foram tirados 8%, restando quanto? 92. Então, R$69 é 92%, tá? Agora dá pra gente montar. Bom, aqui eu prefiro usar a forma cruzadinha, tá? Porque vai ficar difícil a gente achar que 92, ou 69 vezes quanto vai dar 92, tá? E vai ter que simplificar aqui, vai dar um trabalhão danado. Então, vamos fazer o método cruzado mesmo, tá? X está para 69, assim como 100 está para 92. Se você quiser se aventurar dividindo aqui, vai ficar 50 sobre 46, depois 25 sobre 23, aí você multiplica, tudo bem, tá? Você faz do jeito que você achar melhor. Eu vou fazer cruzando. X vezes 92, 92x. É igual a 69 vezes 100. 92x é 92x mesmo, não tem o que fazer. 69 vezes 100 vai ser o 69, acrescido dos dois zeros finais. Bom, eu tenho que sumir com o 92, então eu vou dividir por 92 ambos os lados. 92 por 92 vai dar 1. E 6.900 dividido por 92, fazendo os cálculos, vai dar 75. Tá? Então, aqui, eu tenho que ver o que é que eu tô precisando. Eu tô precisando o real, o meu X está embaixo de reais. Então, o preço do jogo original era R$75. Com essa pandemia, os jogos de videogame aumentaram demais. Não sei se vocês perceberam, né? O povo tá dentro de casa para jogar videogame e aí o pessoal compra mesmo. Tá? Aqui a gente gosta de um joguinho, principalmente os antigos, e tá tudo muito caro. Aliás, tá tudo caro, né? Tudo bem. Vai passar, eu acredito que vai passar. Essa aula teve as referências e as inspirações desses três itens aqui. O livro Praticando Matemática do Álvaro Andrini, este site e as atividades 26 e 27 do 7º ano da plataforma educacional Cidadão PG, neste ano de 2020. Espero que você tenha gostado da aula. Eu sei que foi longa, cansativa, mas eu acredito que tenha entendido por que foi longa, né? Eu não tinha como falar de grandeza diretamente e inversamente proporcional se eu não falasse tudo antes, né? Aqui na porcentagem, se eu não falasse das grandezas antes para você, tá? Então, também achei necessário falar dos dois jeitos de resolver, porque eu sei que tem gente que tem mais dificuldade, e eu gosto mesmo de deixar as coisas mais fáceis pra gente, tá? Então, um beijo grande, fiquem bem, fiquem com Deus, tá? E até a próxima, na nossa próxima aula, que eu não sei do que vai ser. Tchau, 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 tchau. Semana 28, tá? Um beijo, fica com Deus. Até mais, um abraço.